Oi, meu povo, voltamos com um assunto novo. E antes de começar a aula, tenho algumas considerações a fazer sobre o final do nosso ano letivo. Então, foi informado essa semana, então, estou gravando a aula uma semana antes, né? Mas, enfim, foi informado pela escola que a gente vai precisar, que a nossa avaliação desse bimestre, do quarto bimestre, que ele vai ser menor, vai ser na última semana de novembro, né? No 29 e 30 de novembro. Dessa forma, a gente só vai ter essa aula dessa semana, que é a semana de 15 a 19 de novembro, e a penúltima semana de novembro, que é a semana acho que de 22 a 25, né? Enfim, a penúltima semana. Com isso, esse assunto novo que a gente teria para plantas, que era um assunto extenso, não vou conseguir contemplar com vocês todo ele. Para a gente não ver nada dele, eu vou fazer um resumão aqui, né, do que tem que saber minimamente. Mas é aconselhável, né, que vocês possam ler o material, o livro didático de vocês, fazer questões a mais e, se possível, também ver a videoaula de outros professores que eu já indiquei a vocês em aulas anteriores, certo? E aí, na próxima semana, na nossa última semana de aula, eu vou fazer uma revisão, né? Uma revisão para preparar vocês para a prova do bimestre, ok? Então tá, então, muito tempo depois, vamos começar o assunto de hoje. Finalmente chegou as plantas. Então, como vocês imaginam que devem lembrar, a gente começou o ano letivo, né, de biologia, a gente começou atrasado, mas a gente começou vendo a classificação dos seres vivos. Depois da classificação, a gente viu o reino Monera, a gente viu o reino Protista, a gente entrou no reino animal, né? O reino Animalia, que durou muito tempo. Quando terminou o reino Animalia, a gente entrou na fisiologia humana, então a gente estudou toda a fisiologia humana. E no final, seria agora a vez das plantas. A gente também viu o reino Fungi, esqueci, mas a gente viu. E aí, é um assunto também extenso, né? Porém, como eu falei, a gente vai ver a cereja do bolo só, para não ficar sem ver esse assunto, ok? Conto com a compreensão de vocês e também não exime de vocês, né? Vocês podem ainda ver a aula no YouTube, é uma situação diferente essa que a gente está passando, é muito reduzido, a questão também que eu não consigo dar muito assunto lá com o pessoal que está no presencial. Então, já falei demais aqui, vamos embora. Então, as plantas, né, têm suas características principais, suas características gerais, as características que definem um ser como planta. Então, se vocês chegarem numa sala e tiver vários organismos, não é porque, professora, todos os verdes vão ser planta. Não, pode ter um lagarto verde, pode ter uma alga. A alga não é planta, a alga é protista. Então, tem as características que vão fazer aqueles organismos serem plantas. Quais são? Né? O reino plante, ou também conhecido como reino vegetal, é o grupo em que estão todas as plantas. E quais são as principais características? São organismos eucariontes, ou seja, tem um núcleo dentro da célula. São multicelulares, não existe uma planta com uma célula só. O que pode acontecer é o que? Tem uma alga que é uma célula só. Mas aí é alga, é reino protista, né? Então, eles são um agregado de células, são multicelulares e são fotossintetizantes. Aí cai na prova. Todas as plantas, sem exceções, são fotossintetizantes. Aí você, oba, acertei. Não, não é. Na biologia tem que ter muito cuidado com isso de todas e nenhuma, jamais, né? Na maioria das disciplinas, na verdade. Existem algumas plantas que elas vivem em simbiose, vivem numa relação bem estreita com alguns organismos, e esse organismo
que vai dar o nutriente, né, que é a função da fotossíntese, né, gerar o nutriente, o açúcar, o carboidrato. Então, às vezes, algumas plantas podem estar juntas de outro organismo, e esse outro organismo é o responsável por alimentá-la. Então, no geral, sim, todas as plantas são fotossintetizantes, mas existem exceções também. A substância de reserva das plantas é o amido. Dos animais é o glicogênio, principalmente o glicogênio. Nas plantas é o amido. Então, amido de milho, o amido da batata, que é aquele líquido branquinho que quando a gente está cortando a batata sai, né? No chuchu. Então, a principal reserva é o amido. E uma das características também das plantas é que eles têm todas as plantas e algumas algas também vão ter, né? Que é um ciclo de vida chamado alternância de gerações. Então, nessa alternância de gerações, você vai ter um indivíduo que você vai ver, tá lá na natureza, que ele tem metade do DNA, então ele é chamado gametófito. E esse gametófito, ele vai ele vai produzir gametas, vai unir esses gametas e vai formar um indivíduo que tem a quantidade de DNA o normal daquela espécie, que se chama esporófito. O esporófito, ele gera o gametófito. Então, mais ou menos aqui ficou pequenininho, mas mais ou menos assim. Tem um indivíduo gametófito, aqui é um exemplo que a gente vai ver uma pteridófita, e tem o indivíduo esporófito. A gente vai ver um pouquinho mais na frente isso. O que mais eu quero falar com vocês? Vou passar aqui e eu falo no próximo. Com relação aos grupos das plantas. Então, a gente viu lá nos animais que houve uma evolução. Quem eram os principais animais que a gente viu na primeira aula? Os poríferos foram os primeiros animais que a gente viu. E a gente viu também que eles não tinham tecidos, né? Tinha lá, tal. Surgiram de algum ancestral comum dos animais. E as plantas? A gente já viu algumas características aqui que lembra que eu falei sempre o quê? De alga. E a alga é um organismo mais antigo. Então, tudo indica, a gente tem aqui um quadrinho falando da evolução das plantas. Quem é o pai da evolução biológica? Charles Darwin, certo? Então, aqui a gente tem um possível ancestral comum, que pode ter sido uma alga verde, uma alga com clorofila, que essa alga ela foi capaz de, em algum momento, em algum deles, de gerar embriões, certo? Embriões multicelular, com várias células. E aí surgiram quem? Nosso primeiro grupo, que são as briófitas. As briófitas são as plantas bem pequenininhas aqui, ó. São os musgos. Sabe quando chove que fica aquele tapetinho, bem pouquinho assim? É a briófita. Ah, professora, é a grama? Não, grama é outra coisa. A briófita é aquele que fica só quando tem água, que a gente também confunde um pouquinho com lodo, né? Que é aquela plantinha que está lá no lodo. E aí eles são bem pequenininhos. Eles são tão pequenininhos que eles não têm um vaso condutor, não tem. O que a planta precisa vai entrando aqui, né, o que seria a raiz, que também ainda não é considerado raiz, mas é um tipo de raiz, e vai passando célula a célula. Então, tem essa célula aqui, ela tá com água, a próxima não tá, e aí vai passando uma célula a célula. Então, é um processo lento, se chama difusão celular. Mais comum uma planta pequenininha, por ela também ficar assim. E aí ela também precisa de um lugar úmido, porque se ela ficar num lugar seco, ela não consegue nem se reproduzir. Passou o tempo e surgiram o que? Vasos condutores. Não dá para ver aqui nessa. Deixa eu ver outra cor aqui. Surgiram os vasos condutores, que a gente vai ver quem são eles, é o xilema e o floema. Além de ter surgido pela primeira vez também folhas e caules. Então, o que a gente vê aqui na briófita não é folhas e caules, só surge aqui nas pteridófitas, ok?
E aí passou. Quem são as pteridófitas? A gente viu que as briófitas são os musgos. Musgo, aquela plantinha pequenininha que fica lá quando chove, né? As pteridófitas é o que? Samambaias, certo? São essas plantas aqui assim, ó, que tem muito nas casas. Pessoas gostam de plantas, samambaia, avenca. E aí tinha folha e caule. Passou mais um tempo e aí surgiram as sementes, além do crescimento lateral, né? As plantas começaram a ter esse crescimento lateral e aumentar de porte, porque até então as pteridófitas são plantas baixas. Quem são as gimnospermas? São as plantas que produziram sementes, certo? Principal característica, produção de semente. E elas são representadas pelos pinheiros, araucárias, sequoias e cipestres. Então, ó, são plantas bem maiores, com crescimento lateral, com caule, com raiz. E eles vão ter aqui bem desenvolvido o óvulo e o grão de pólen, que são os gametas feminino e masculino. Passou mais um tempo e surgiram as angiospermas, né? O esperma é o fruto, né? Ângio é uma urna. Então, o fruto, o esperma, está protegido por algo. Algo protege essa semente. E o que é que protege a semente? A fruta. Então, a angiosperma surgiram flores e frutos. São árvores, podem ser árvores maiores, podem ser árvores menores, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. São divididas em monodicotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas são as que têm uma espessura menor, geralmente palmeira, bambu, milho, grama, a graminha. E as dicotiledôneas são a maioria das árvores. Assim, essas árvores com cara de árvore que a gente desenha. Então, são elas. Então, as angiospermas, né, vão ter aqui as flores que dão origem aos frutos. Já tem um óvulo mais desenvolvido aqui. E também o gameta masculino. Ok, isso aqui que a gente vê é um cladograma, né, que é estudado pela filogenética, que a gente já viu. Aqui é um nó que divide as espécies, né, surgiram novos organismos aqui, no caso, novos grupos, aqui não é só espécies, são grupos, e sempre se divide porque surgiu algo novo, ok? Pronto, algumas estruturas importantes das plantas. A gente tem os vasos condutores, que foram muito importantes, permitiram que as plantas conseguissem, entre outros, crescer, né? Que elas tivessem outras estruturas, que elas pudessem armazenar água, né? Então, as pteridófitas foram as primeiras a terem os vasos condutores, que são dois. A gente vê aqui nesse esquema de planta o xilema e o floema. Eu não coloquei aqui, mas eu vou editar até, tá? Vou colocar aqui do lado. Xilema é água e sais, e floema é toda a parte nutriente. Então, o xilema da onde vem? Vem aqui do solo, que vai então absorver a planta a água, H2O, água, né? E sais minerais, por exemplo, os minerais de uma forma geral, ferro, carbonato, que mais? Magnésio, certo? O que for necessário para a planta. Aqui na folha verde acontece o que? A clorofila. Então, aqui é convertido, entra o gás carbônico que está na atmosfera e então é produzido o açúcar, certo? Toda a planta vai precisar de açúcar, inclusive a raiz. Então, ela volta para baixo, bem para baixo, e também para o que contém, se tiver mais planta para cima. Então, o xilema ele vai estar mais interno à planta e o floema mais externo. Então, como que vai lembrar isso? Vamos lá. Xilema é água e sais. Então, vocês vão lembrar de xixi.
O xixi tem água e sais, né? A gente libera, então vamos lembrar. Xilema é água e sais. E o floema são os nutrientes. E como que vai lembrar quem está dentro e quem está fora? Então, presta atenção. Se você pegar uma planta grandona assim e começar a tirar a casca dela e tirar e ir cortando ela assim, essa parte externa dela, ela pode ficar, ela vai morrer, porque se você começar a tirar esse tecido aqui, não vai ter mais vaso para os nutrientes descerem ou subirem, certo? Então, o xilema tá mais interno, tá? Bem internamente. E o floema é aquilo que flui para as demais partes da planta. O que mais aqui que a gente tem? A estrutura básica que vocês aprenderam lá nas aulas de ciências, né? Desde sempre. Uma estrutura básica das plantas, né? Raiz, caule, fruto, flor e folha. Então, todas as plantas têm raiz, caule, fruto, folha? Não. Esse aqui é um exemplo daquela última, da angiosperma. Tem flor, é angiosperma. E se tem flor, tem fruto, né? Então, lembrando aqui que os minerais e água entram aqui pela raiz, certo? Ficou em inglês aqui, ó. Mas aqui são as novas raízes crescendo. Pode também liberar o gás carbônico aqui na respiração dessa raiz, entrar oxigênio. A fotossíntese que ocorre na folha, como eu comentei com vocês. Para a realização da fotossíntese, a planta absorve gás carbônico e libera água e oxigênio, certo? Então, a gente vai trabalhar a partir de agora, como eu falei para vocês, esse é um resumo do resumo, mas eu vou falar mais algumas coisas importantes em questões. A partir das questões, a gente vai revisar o que eu falei e eu vou trazer mais algumas coisas novas. Vamos lá. Sabemos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos, vocês já sabem, né? Quais são? Se distinguem pela ausência ou presença de características. Então, foram surgindo novas características, foram surgindo novos grupos, tais como flores e vasos condutores, né? Exemplos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores de seiva. Então, qual daqueles grupos, daquela cadeinha que a gente vê, não tem vasos? Porque são bem pequenininhos e aí eles conseguem ficar sem vasos. Vamos começar de baixo para cima. São as angiospermas? Não, angiosperma pensou em fruto, árvore que dá fruto, árvore grande, manga, né? Mangueira, abacateiro. Gimnosperma? Não, gimnosperma é árvore grande, pinheiro, que faz o papel. A floresta da araucária, que são as araucárias. Então, não. Pteridófitas. As pteridófitas foram as primeiras a ter vasos. Já conseguiram ficar um pouquinho maiores, ter folhas. Então, sobra aqui para nós as briófitas. Então, disse que as briófitas são plantas avasculares. Avasculares. Nossa, a letra até que ficou melhor, foi? Lembrando mais uma vez, pela 20ª vez hoje, nesse ano, na biologia, quando tem o A, é uma negação. Então, se avasculares, não tem vasos. Que vasos? Vasos condutores de seiva. Quais são eles? Xilema e floema. Xilema, água e sais, floema, nutrientes. Xilema por dentro, floema por fora. Então, aqui é a resposta daquela questão, a resposta é briófita. Então, ó, as briófitas, a fase principal delas são os gametófitos. Essa fase que a gente vê assim, ela é bem pequenininha, mas se você pegar uma lupa, você vê. Ah, professora, mas eu tô vendo aqui raiz, caule, folha. Mas então, como elas não têm vasos, entende-se que para se chamar raiz, caule, folha, são necessárias estruturas básicas que elas não têm, são estruturas ainda muito iniciais. Então, se chama rizoide, não se chama de raiz, se chama de rizoide, nas briófitas.
cauloide, porque né, é o que lembra o caule, e os filóides, que são as folhas. Lembrando que planta vai ter, pode ter a planta, pode ser só feminina e pode ser só masculina, ou pode ter a planta, no caso algumas gimnospermas, angiospermas, são hermafroditas, né? Elas mesmo podem se acontecer a autofecundação. Então, você tem o esporófito masculino e o feminino, acontece a liberação dos esporos, né? Aqui, ó, o gametófito libera os esporos vão se fecundar e vai dar origem ao que a gente chama aqui de o talo, que tá pequenininho aqui, mas é o esporófito, né? E o gametófito é esse que a gente vê crescer. Muita palavra nova, né? Mas paciência. Lembrando então que as briófitas são vegetais avasculares de pequeno porte. Eles necessitam do meio aquático doce, ou então ficar numa terra bem úmida, certo? O corpo é formado por esse talo. Professora, não tem tecido? Tem tecido. É um tecido super simples, mas sem o tecido condutor, que é sem o vaso, certo? As células possuem vários cloroplastos, né? Todas as plantas têm cloroplasto. Nem todas, lembra daquelas que eu falei, que pode estar ligada a outro organismo. E o transporte de água, como eu falei, vai ser célula a célula, célula a célula, célula a célula. Se chama o quê? Difusão. São exemplos as hepáticas e os musgos. Próxima questão. Observe atentamente o nome das plantas abaixo e marque a alternativa que indica corretamente um representante de quem? Das pteridófitas. Ficou meio escuro aqui, mas ó, pteridófitas. Vamos lá. Musgo. Musgo a gente acabou de ver. Musgo é o quê? Musgo é briófita. Então não é. Pinheiro. Pinheiro a gente também já viu, já falei mais de uma vez. Pinheiro é gimnosperma. Gimnosperma. Mangueira. Mangueira, fruta, flor. Mangueira é angiosperma. Milho. Milho eu não sei. Lembra que eu falei milho? Milho é o quê? O milho é uma fruta, o fruto do pé, né? Do pé de milho. O milho também é angiosperma. E só sobrou aqui, então, a avenca. Professora, eu não sei o que é uma avenca. A avenca geralmente usa muito na decoração, né? Vamos ver aqui quem é essa avenca. A avenca aqui, ó, agora você sabe que é uma avenca. Que tem esses, quando ela vai reproduzir, fica cheio de bolinha vermelha no verso dessa planta, né? Então, a avenca, essa parte diferente da briófita, a briófita, quando você vê ela assim, grandinha, assim, é o gametófito. Quando a gente vem para a pteridófita, é o esporófito, essa parte da planta aqui, esse caule, essas folhas, vai se chamar esporófito. E aí você tem aqui os esporos, libera os esporos, acontece a fecundação e surge o gametófito. Já viu também essa peça aqui lá no vaso da planta? É o gametófito, né? O gametófito gera, então, o esporófito jovem, que gera o esporófito adulto, certo? Vamos lá para outra questão. A água é importante para a reprodução das plantas que produzem gametas flagelados. Quem são essas? Já vou falar para vocês. A independência de água para a fecundação é observada em quais grupos de plantas? Então, olha só. Briófitas e pteridófitas são plantas de lugar úmido, justamente porque os seus gametas masculinos, eles são flagelados. E eles precisam da água para poder fecundar. Então, onde tiver briófita e pteridófita, a gente já sabe que está errado, certo? Então, deixa eu mudar aqui de cor. Pteridófita, tá errado. Briófita, tá errado. Precisa de água. O que é que quer saber? A independência da água surgiu em quem? Pteridófita, não. Pteridófita, não.
Aqui já também o braço esbarrou, já fez confusão. Pteridófita, não. Então, sobrou as bonitas gimnospermas e angiosperma, que é a nossa resposta. Vamos lá, vou explicar melhor no próximo. O que acontece, acho que deu uma travada aqui, mas vamos lá. A parte feminina e a parte masculina é um pouquinho complicado aqui, mas ó, a parte feminina que vocês estão vendo aqui, ó, tem o óvulo, né? O ovário, o óvulo aqui. Na verdade, aqui não se chama ovário, é só o óvulo. E a parte masculina que vai formar o microesporo, que forma o pólen. Então, o pólen surgiu aqui nas gimnospermas. O pólen ele consegue seguir para fecundar aqui o óvulo e ele não tem mais, ele não é mais flagelado. Forma o zigoto, que forma o embrião, que forma a semente, e a semente dá origem à árvore, né? No caso aqui, um esporófito. Então, o que é que tem que saber? Briófita, pteridófita são plantas que necessitam da umidade, necessitam de água. A briófita mais ainda, a pteridófita um pouquinho menos, mas ainda precisa, para se reproduzir. Quais que ficaram independentes? Que podem ficar num ambiente seco, né, sem necessariamente com muita umidade, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos mais uma pergunta. Nas angiospermas, no processo de fecundação, observa-se que um gameta masculino, a gente tá aqui, ó, angiosperma, um gameta masculino une-se à oosfera, que é o óvulo, enquanto o outro se une aos núcleos polares. A gente não viu isso, como eu falei com vocês, eu estou tentando fazer um resumo, né? Eu vou tentar explicar agora um pouquinho sobre isso para vocês não fiquem sem essa matéria. Então, ocorre duas fecundações nas angiospermas. Por que ocorrem duas fecundações? Primeiramente, como é o nome desse processo? O nome desse processo é dupla fecundação. É o correto. Ficou de vermelho aqui, mas é o correto. Vou passar o slide e a gente vai ver direitinho. Então, o nome aqui, a questão, né? A resposta é dupla fecundação. Então, reparem. Você tem aqui, né, essa estrutura onde, na planta onde tem a oosfera, que seria o óvulo, tem os núcleos polares. E aqui você tem a célula masculina, que ela sai e ela pode mesmo fecundar a mesma planta. Ela vem migrando para cá, chega aqui nesse local, né, onde fica o óvulo, aqui a oosfera, se chama oosfera. E vão ser necessário duas células masculinas. Um vai fecundar o que seria o óvulo e outro vai fecundar essas células chamadas nucleopolares. O que fecundar o óvulo vai dar origem à fruta, vai dar origem à semente, certo? Lembrando que o embrião da planta se chama, é a semente, a parte mais importante, né? Por que é a parte mais importante? Porque é a semente que vai dar origem a ao próximo ser vivo. Então, o embrião é a semente. Essa outra fecundação dá origem ao fruto, que é o tecido nutritivo. Então, o fruto ele surgiu para proteger a semente, para nutrir a semente, como meio de dispersão. Então, uma vez que um animal come uma fruta aqui e ele vai liberar a semente daqui a 1 quilômetro, aquela planta ela tá sendo levada para outros lugares, ela está conquistando outros lugares. Então, a possibilidade do fruto levou essa planta para longe, para outros lugares, certo? Isso é importante, porque a planta ela vai, então, ganhando espaço, né? Aqui a gente vê a fecundação, ocorreu aqui a fecundação que forma o zigoto, e aqui essa fecundação que vai dar origem, então,
ao tecido nutritivo que a gente chama de fruta, né? Que é é basicamente o mesocarpo, o nome do que a gente come. Entendido? É muita coisa, não quero que vocês, né? Não tem como, não vou ser injusta com vocês, mas o básico vocês vão saber. Lembrando que o fruto ele vem aqui da flor, né? Do ovário da flor, certo? E as partes do fruto é formado de epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O que a gente come é mais o endocarpo. Desculpa, o mesocarpo. E por fim, o último exercício seria: atualmente encontram-se catalogados mais de 320 mil espécies de plantas. Algumas de estruturas relativamente simples, como os musgos, que são o quê? Briófitas, e outras organizações corporais complexas, como as árvores. Quais são as mais complexas, né? As que surgiram por último, as angiospermas. Assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é, vamos ver então, as gimnospermas. Gímeno, lembra o que? De pinheiro. São plantas avasculares? Ah, não, gente. Avascular só tem uma. Só tem um grupo, briófita. As briófitas são plantas de pequeno porte? São vasculares? Não. São avasculares. Angiospermas, plantas cujas sementes não se encontram no interior de frutos. Errado. Exemplo, pinheiros. Tá tudo certo, mas aqui não é angiosperma, aqui é gimnospermas, né? Aí, gimnospermas, plantas avasculares, não, são plantas imensas, tem que ter vaso, né? E por fim, a nossa resposta, que são as pteridófitas, plantas vasculares, sem flores, apresentam raiz, caule e folha, possuem maior porte que as briófitas. Exemplo, samambaias, avencas, ok? Então, aqui a gente tem a nossa resposta. E com isso eu vou encerrar essa aula. Eu vou colocar um exercíciozinho para vocês. Eu vou decidir ainda se eu vou colocar, mas a gente está muito perto agora do final do bimestre. Vamos focar em todo mundo fazer a avaliação final, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês entendam que é pouquinho tempo. Eu vou dar uma revisada melhor também próxima semana, né? Indicando mais ou menos como vão ser as questões da prova, que não vai ser diferente disso que eu dei aqui nessa aula, né? Mas na aula que vem eu faço uma revisão do que a gente viu, que foi o sistema reprodutor feminino e masculino. E a gente vê também, né? Vamos fazer 5 questões na prova, 3 de sistema reprodutor e 2 de planta. Combinado? Semana que vem eu faço só exercício de revisão. E aí a gente conclui esse ano letivo sofrido, mas a gente se divertiu, não é? Agradeço a participação de vocês, né? E vocês terem assistido até aqui. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Fiquem atentos, se tiver exercício, façam. Beijos.